O golpe de Estado no Brasil em 1964. O golpe militar de 1964 foi deflagrado na noite do dia 31 de março, com a deposição do presidente João Goulart. Esta ação contra um governo democraticamente eleito marcou o início da ditadura militar no Brasil, que duraria até 1984. Neste episódio, vamos entender o que foi uma das mais longas e cruéis ditaduras da história da América Latina. Após a Segunda Guerra Mundial, teve início um confronto ideológico entre os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista, o que ficou conhecido como a Guerra Fria. Assim, devido a essa tensão, muitos governos apoiados pelos Estados Unidos incitaram o medo na população de que havia uma ameaça comunista representada por seguidores da União Soviética. Neste contexto, os Estados Unidos decidiram interferir na política interna do Brasil, com o pretexto de conter um avanço comunista, criando as condições para o golpe militar de 1964. A história começa em 1961, com a chegada ao Brasil do embaixador americano Lincoln Gordon, que foi o grande arquiteto do golpe militar brasileiro. Ele foi enviado pelo presidente Kennedy com a missão de impedir que o Brasil tivesse um governo autônomo e com ideias de reformas sociais. Os norte-americanos tentaram comprar o povo brasileiro despejando muito dinheiro através de um programa que intitularam Aliança para o Progresso. Entretanto, o dinheiro norte-americano não comprou nem o governo de João Goulart, nem o povo brasileiro, que continuava firme apoiando seu presidente. Assim, os Estados Unidos decidiram organizar forças militares e políticas contra o governo de João Goulart. A missão foi dada ao embaixador americano. Ele deveria convencer os militares de que João Goulart queria implantar o regime comunista no Brasil. Quanto mais Goulart se recusava a ceder às pressões americanas e adotava posições independentes, mais eles concluíam que Goulart deveria ser deposto. O comício na Central do Brasil, em 13 de março de 1964, foi a chave para o início do golpe. Anunciaram as reformas de base, incluindo a reforma agrária e a nacionalização das refinarias particulares de petróleo. As ideias de João Goulart eram as evidências que os norte-americanos precisavam para seduzir a elite brasileira. Assim, o general americano Vernon Walters planeja a derrubada do presidente João Goulart. O general Humberto Castelo Branco é o escolhido para liderar o golpe. Na sequência, o embaixador americano Lincoln Gordon solicita a Washington que navios de guerra ancorem na costa brasileira. Em 31 de março de 1964, eclode a Revolução. O general Mourão Filho parte da cidade mineira de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. Com a chegada dos militares, para evitar derramamento de sangue, João Goulart pega um voo para Brasília e de lá para o Rio Grande do Sul. A presidência é declarada vaga e o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, é empossado pelos militares. Foi consumado o golpe. Os Estados Unidos reconhecem imediatamente o novo governo.
Em 15 de abril, Castelo Branco assume a presidência, conforme acordado com os Estados Unidos. Segue-se a imposição de um estado de exceção, com a suspensão dos direitos civis e a instauração de uma ditadura militar, alinhada aos Estados Unidos. Aqueles que não amam a Revolução, ao menos devem temê-la. Esta foi a senha para o terror, que sobreviveria por mais de 2 décadas. Em 1967, Castelo Branco é substituído por Costa e Silva. Em 13 de dezembro de 1968, Costa e Silva emitiu o AI-5, o mais duro de todos os atos institucionais. O Congresso é fechado e ocorre a suspensão do habeas corpus. Implementam a Operação Limpeza, na qual o governo tem poderes para caçar, demitir, aposentar e remover qualquer cidadão que se oponha ao regime. As elites econômicas e as multinacionais apoiaram as forças repressivas que estavam torturando pessoas e violando seus direitos. Aos poucos, o mundo começou a entender que o Brasil não era apenas um país de delícias tropicais, de carnaval, de Carmen Miranda e da floresta amazônica, mas era um país de tortura, crueldade e repressão. Os estudantes foram a ponta de resistência à ditadura militar, realizando grandes protestos e enfrentando a violência das forças de repressão. Em março de 1968, após o assassinato de um estudante de 18 anos pela polícia militar, as manifestações de massa ganharam outra magnitude. No mesmo ano, os operários voltaram à cena, realizando as primeiras grandes greves desde 1964. A música foi a manifestação artística que teve maior alcance junto à população, principalmente entre os jovens. As chamadas canções de protesto criticaram não só a ditadura, mas também a exploração capitalista e o imperialismo estadunidense, estimulando a população a lutar por uma sociedade mais justa. Na metade da década de 1970, aumentaram as críticas à violência do governo, o que levou a uma abertura democrática lenta e gradual. Assim, ocorreu uma transição negociada entre os militares e as lideranças civis. No acordo, os militares garantiram seus interesses, entre eles a Lei da Anistia, que perdoou seus crimes cometidos durante a ditadura. Tancredo Neves, o primeiro presidente civil após 20 anos de ditadura, foi eleito indiretamente, mas morreu antes de assumir, sendo substituído por José Sarney, que deu início à chamada Nova República. A CIA desenvolveu atividades clandestinas por todo o Brasil para criar as condições para o golpe. Existe uma coleção de documentos americanos que atestam os atos que levaram ao golpe.